Boa noite. Olá. Boa noite a todas e a todos. Me chamo Alessandra Bergamaschi, sou curadora junto a Eduardo de Jesus da exposição histórica aqui do lado sobre o acervo do Vídeo Brasil. Queria agradecer a presença de todos e da equipe do SESC, a produção do Vídeo Brasil, e, enfim, introduzir mais um encontro do Acervo Comentado, que é um programa público organizado para ativar, para conversar sobre filmes que foram fundamentais no acervo e na constituição da história e da trajetória do Vídeo Brasil. A gente está aqui com Solange Farcas, que é fundadora e diretora criativa do Vídeo Brasil. E eu queria agradecer muito a presença do Vincent Carrelli, que está aqui com a gente, que é um importantíssimo documentarista indigenista. Em 87, fundou Vídeo nas Aldeias, que é um projeto precursor na área de produção audiovisual indígena no Brasil, e que, desde então, apoia e fortalece as lutas para conservar e para difundir as identidades e os patrimônios culturais dos povos originários no Brasil. Agora a gente vai ver dois filmes que foram muito importantes, que foram no começo da década de 90. Vamos ver só um trecho, porque para não roubar tempo para a conversa. E depois a gente vai dar a palavra para o Vincent. Obrigada. Quando a equipe do Globo Repórter visitou os Poturu, encontrou um mundo... Moji Santa manhã, amanhã na PT de Poleal, e nessa amanhã na PT de Poleal. Eita, ia. Nhande voidon, nhande pirang voidon. Anggu bomba ipirangko, aita nyande pir. Anggu bomba. Abo yeni kana mai teni mande wa. Mai min wana voi tesi asi. Nama manyanda anga pian nyamo. Ya wai mai min wana voi te asi. Pai ma akwana voi nasi mi. Mai min wana voi te so asi katoro pite wanta kupa. Nai vai abo ya pe wana konte voi amme. Ope anyi emoción ka.
aí eu na animação que a mano pide a com a na animação que que até ita a pouco apa. Boa noite, Vincent. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É bom rever. E, na verdade, eu sempre estou revendo essas coisas. Na verdade, o meu primeiro filme foi A Festa da Moça, né? Eu não tinha a menor noção do que era fazer um filme, não é? E eu fiz com meus amigos um filme bem normal naquela época, que era uma voice-over de um locutor que dava um tom global na narrativa. Mas foi o filme que me fez entender, né, o potencial desse dispositivo, não é? Que era mostrar para as aldeias que a produção da sua imagem era possível, não era nenhuma mágica. Nós estamos nos anos 90, não existia nem parabólica ainda, não é? E a reação dos índios foi... Bom, hoje não pode mais falar em índios, né? Indígenas, mas eu sou da velha guarda, que é difícil. A reação na Festa da Moça, embora eu não entendesse a língua, né, e essa era toda a dificuldade, não é? Mas, assim como nesses dois filmes seguintes, não é, tem um personagem que é um líder visionário, né, como todo verdadeiro líder, não é, que assumiu imediatamente a direção da filmagem, né? A gente estava ali disposto a isso, não é? Uma câmera aberta para o que vocês querem que a gente filme. E o dispositivo era ir filmando e mostrando consecutivamente, né? E isso foi gerando uma consciência e um desejo de interferir e de trabalhar em revivências. De repente, isso acendeu uma chama muito forte, né, que resultou numa catarse maravilhosa. E eu descobri que o dispositivo era poderoso, né, e descobri o potencial dessa demarche, né, de mostrar imediatamente após a filmagem, né, e isso engajava uma sinergia coletiva, que é uma coisa própria das comunidades indígenas, não é? E, justamente, vamos dizer que o espírito da TV é um pouco a pedra fundamental, né? Acho que a parceria com a Dominique Galois, antropóloga que fala fluentemente a língua, né? E aí era possível dar essa virada de chave, não é? De realmente dar a voz aos indígenas, né? E na sua língua, né? E depois a gente resolve na tradução, né? Isso realmente abriu um caminho importante. E, nesse caso também, o Ai-Ai era um chefe importante, era também um informante da Dominique, né? Eles tinham uma relação bem próxima, não é? E, nesse caso, o Ai-Ai, que é esse chefe, resolveu fazer uma expedição rio acima pelas aldeias, né? Fazendo aquela exibição que, nesse caso, eu fiz, não é? Com filmes e imagens de povos do Brasil, de uma variedade, né? A gente está numa época que os índios ainda viviam muito isolados,
né? Encontravam os outros grupos, ocasionalmente, na capital regional para tratamento de saúde ou alguma reivindicação, mas sempre fora dos seus contextos, né? E, diante desse amplo material, né, era Zoé, Guarani Kaiowá, Yanomami, Kayapó e por aí afora, não é? O Uai-Uai conduziu essa expedição do Espírito da TV, que era a maneira dele reforçar o seu discurso, sua posição de guardião da tradição, né? É daqueles velhos intelectuais que ainda pensam, né, com a cabeça, né, do seu povo, da sua cultura, não é? Interpreta tudo a partir, não é, dessa cosmologia, desse entendimento. Então, era, ao mesmo tempo, reforçar o seu discurso de resistência cultural, não é? E ele vai mostrando esses outros povos, não é? E eles ficam procurando uma identidade, não é? E desde povos completamente diferentes, eles diziam assim, não, mas eles têm a mesma pele que a gente. Então, eles foram identificando similaridades com a experiência deles, a experiência da mortalidade pelo contágio, né, que é próprio de todos os povos das Américas, se não do planeta, né, dos povos nativos, não é? A exploração, né, da FUNAI ou de quem quer que seja, não é? E outros traços culturais, né? Eles veem os Nambiquara, né, com o nariz furado, né? Eles chamam de povo jacamim, né? E dizendo, bom, a gente que criou eles, né? Enfim, então eles vai criando essa ideia que hoje foi construído pelos povos indígenas, né? E tem uma palavra-chave hoje que todos eles usam, que é parente. Parente quer dizer todos indígenas perante o Estado brasileiro, né? E foi uma equalização, uma união que foi construída ao longo de décadas, né? No começo havia muitos estranhamentos, né? Principalmente aqueles índios da Amazônia em relação aos indígenas do Nordeste, enfim, de outras regiões mais miscigenadas, com mais perdas culturais, não é? Mas tudo isso nessa grande caminhada de enfrentamento do Estado brasileiro, que promove não só o Estado, mas a sociedade brasileira, né, está em guerra permanente, né? Parece que o Brasil ainda não assimilou essa ideia que os índios estavam aí e estarão sempre por aí e mereciam, né, um outro status dessa sanha colonialista que vai até o fim de tudo, não é? Então, foi muito interessante essa ideia do Uai-Uai, né, nessa peregrinação. Eu acho que o espírito da TV é a pedra fundamental do Vida nas Aldeias, né, e que se desdobrou. Eles veem o Zoé e conseguem entender o Tupi, não é? Então, o Uai-Uai manifesta seu desejo de encontrar o Zoé, que, para ele, seriam seus ancestrais na atualidade, né? E aí foi muito interessante esse encontro, essa troca de saberes, né? E depois esse retorno na sua aldeia, né? Troca de saberes, de
de mandingas para boa caçada, enfim, esses saberes. E, ao mesmo tempo, o Uai-Uai traz a ideia do futuro próximo da aproximação da sociedade branca, de garimpeiros, de madeireiros, enfim, tudo que viria fatalmente e meio adverti-los, olha, cuidado, né, a mata de vocês é maravilhosa, não tem invasão, mas a coisa vem por aí, não é? Então, esse desdobramento aconteceu com outros povos, né? Eu fiz um outro, e fiz vários intercâmbios desse estilo, né? Entre os Gavião do Pará com os Craôs, Timbira, né? Fiz ao longo de muitos anos e, enfim, foi os primeiros desdobramentos do projeto Vídeo nas Aldeias, não é? E eu acho super interessante como parece que desde o espírito da TV parece que o vídeo, essa tecnologia entra de uma forma bastante enfim, é assimilada por conta dessa transmissão oral e se torna um instrumento que possibilita a fala. E eu acho que isso é muito interessante porque o vídeo de tecnologia que os brancos usam para arubar imagens se torna uma ferramenta de transmissão oral. Eu não sei se isso, porque parece que tem as pessoas das comunidades começam a falar bastante na frente da câmera. Não sei como foi essa mediação na hora de vocês, mas parece que de um instrumento para registrar imagens, a câmera se torna um instrumento muito fundamental e muito para essa contação de histórias. E eu não sei, depois queria te perguntar também como isso foi, essa mediação da câmera, como foi mudando ao longo das décadas, porque imagino que com a chegada da internet, dos pontos, enfim, de cultura, com os celulares, muda o papel da tecnologia e muda. Bom, amplia, né, o papel e diversifica, não é? Eu eu começo esse projeto aos 30 anos, começo a filmar, né, aprendi a filmar aí no primeiro filme. E, de lá para cá, o projeto tem 37 anos, né? Então tem uma longa caminhada. E eu já trabalhava com os povos indígenas há muitos anos, né? Mais de 18 anos. Então, era um mundo, para mim, muito familiar, não é? E eu sabia... tinha muitas críticas assim da pureza, de estar maculando a cultura pura dos índios com tecnologia. Eu achava tudo isso uma bobagem tão grande e sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? Essa apropriação das lideranças de cada povo, não é muito significativo. Quer dizer, eles entendem a centralidade e o poder, né, dessa imagem, dessas falas, não é? E assumem imediatamente. É evidente que cada um, dependendo do seu momento histórico de contato, não é? Seus interesses de cada povo, né? Então cada um dá uma apropriação específica, não é, para o vídeo. E o vídeo não é só uma narrativa, quer dizer, ele provoca revivências, né? Que não são feitos para filmar, também são feitos para filmar, mas são verdadeiras. Não são encenações, né? São revivências, né? Você já falou de cine transe.
Sim. Bom, eu entrei no Cine Transe, né, porque a resposta era tão intensa, não é, que te empodera como cinegrafista, como, né, como cineasta, né? E o Videotranse, né? O Jean Rouch tinha cunhado esse Cine Transe. E esse cinetranse, esse videotranse, ele é potencializado pela apropriação imediata da imagem, né? Então, ela repercute na hora, não é? No direcionamento, né, do que filmar, né, e do que... E esse jogo de espelhos, no Festa da Moça, foi muito... marcante, né? Quer dizer, quando eles se viram na primeira noite de dança, eles ficaram mal, eles acharam uma esculhambação. Todo mundo assim mal vestido, sem, né? Enfim, quando eles se viram, aquilo teve um impacto, né? E aí eles já no segundo dia já era outra coisa, né? Então, eles respondiam muito rapidamente às coisas, não é? Enfim. Até porque é uma revelação. Você estava vendo eles se espelharem na própria imagem pela primeira vez. Deve ter sido... Sim, um encantamento, mas não era assim uma coisa assustadora. A magia da câmera, né, tanto faz, né, mas o importante é o que ela faz, né, não tem assim nenhum acanhamento frente à tecnologia, né, é pegar e usar, não é? E então aí a trajetória do Vídeo nas Aldeias foi esparramar, não é, essa experiência em muitos povos com os quais eu já tinha trabalhado e fazendo aliança com outros antropólogos, por exemplo, no caso dos Cuicuro, com o Carlos Fausto e a Bruna Franqueto. Temos aqui o Assussu, que foi meu aluno também, hoje é estudante de medicina aqui em São Paulo. E sempre com parcerias de gente que pudesse falar a língua. Bom, hoje todo mundo é bilíngue, não é? É muito mais fácil, não é? Então, a gente promoveu muitos cursos, também numa ligação que a gente descobriu anos depois com um movimento similar na Bolívia e no México, né? Os 3 projetos se iniciaram sem que a gente se conhecesse em 86, 87, né? Os bolivianos, a partir dos ateliês Varron, em Paris, criado pelo Jean Rouch, e um indigenista lá no México, não é, que também começou a fazer isso. Cada um num estilo, num jeito de fazer, mas, enfim, essa apropriação do audiovisual pelos povos nativos, assim, na América do Sul, começa nesses 3 pontos. Depois a gente foi se encontrar em Nova York, num grande festival de povos indígenas que tinha lá, e a gente descobriu, né? Puxa, a gente começou junto sem se conhecer, né? É uma coisa do momento mesmo, né? Da revolução tecnológica que foi o VHS, né? Que permitiu o acesso, né? Me deram $3.000, eu comprei uma câmerazinha, um monitor de 12 polegadas, um geradorzinho e um player VHS. Tem o gerador também. Precisava de gerador também. E então foi isso. E a gente foi levando essa experiência a muitos povos. Depois eu fiz uma série de filmes sobre o videoprocesso, como cada povo ia assimilando e focando interesses próprios, né? O uso dessa ferramenta,
não é? E aí a gente começou a criar a escola mesmo de formação. Eu distribuía câmeras, mas eu tinha uma vergonha meio... Eu falei, não vou ensinar nada, deixa eles ver o que eles vão fazer. Mas era meio ingênuo, né? Porque, na verdade, os jovens ainda levavam bronca dos velhos. Por que você não filma que nem o Vicente, que fica para lá e para cá? Falei, puxa vida, assim. E você tinha núcleos e costumava voltar para as mesmas aldeias, ou era mais nômade? Não, essa sempre foi uma preocupação em fazer em processos continuados, né? Não saindo dando tiro e gerando frustrações por aí afora. Então, trabalhei com os OMP muito tempo, trabalhei com os Gavião muito tempo. Essa trajetória está narrada no filme Adeus, Capitão, que é o último longa que eu fiz, não é? Então, são processos continuados, não é? E desde que, bom, o Brasil é um continente e desde que tivesse também pontos de apoio, né, de comunicação, né? Então o Carlos e a Bruna sempre estavam em contato com os Cuicuro, né, para saber ter a escuta dos desejos, dos projetos, enfim, das ideias que eles estavam a fim de desenvolver, não é? E aí começou um processo de formação, né? De formação mesmo, e foi muito rápido, né? Os primeiros, quer dizer, a gente entrava nas oficinas sem a obrigação de ter um filme, porque isso estressa todo mundo, estressa o professor e os alunos, né? Mas era incrível, toda a oficina saía, né? Mas, evidentemente, eram oficinas longas. Um mês de produção e, depois, um intervalo de 2, 3 meses. Eles ficam com os equipamentos, claro, né? Essa era a condição primeira, não é? E eu voltava para um processo de montagem na aldeia, não é? Com a revolução digital, isso ficou muito mais viável, né, do que aquelas máquinas, o Matic, enfim. Diga. Não, e vocês produziram 70 filmes. Sim, metade eu fiz na primeira década e depois eles começaram a fazer, né? E todos os filmes foram assim, viraram clássicos assim da produção indígena, né? E surpreenderam. Eu confesso que eu sempre evitei os festivais de vídeo etnográfico, porque era ficar circulando na mesma bolha, né? E eu joguei logo para o Festival do Rio, para os festivais nacionais aí, e foi uma recepção incrível, né? Porque qualquer tipo de público via naquilo uma perspectiva. Eu nunca vi um filme sobre povos indígenas ou feito por povos indígenas com uma proximidade tamanha, com uma intimidade tal, não é? E então a carreira dos filmes foi muito importante. Enfim, a gente também investiu muito em distribuição no mundo indígena, né? Nas escolas indígenas, através do MEC, enfim. Eu queria te perguntar como foi a devolução para o Vídeo Brasil, quando vocês mostraram o Espírito da TV em 91 no Vídeo Brasil. E como foi? Você lembra, Solange? A Solange está aqui. Memória... Claro que eu lembro, mas eu lembro especialmente do Espírito da TV, que foi um arrebatamento, né? A gente não tinha muito acesso à produção de filmes realizado por
realizadores indígenas. Então, a memória do dia da exibição lá no MIS desse filme, eu acho que está na memória de todo mundo que participava daquele começo do Vídeo Brasil, né? Da gente, é como se a gente tivesse descobrindo junto com os povos indígenas a câmera mas acima de tudo uma lembrança para mim assim marcante, o que me impressionou bastante naquela época é a apropriação dos indígenas dos equipamentos e a intimidade que eles tinham imediata com aquilo. É como se tinha uma organicidade muito grande, né? Eles se apropriavam daquilo e contavam e apresentando o material filmado à noite para os grupos, para as comunidades, como eles se divertiam. Tinha uma coisa tão genuína ali, tão linda. E um trabalho, claro, extraordinário. Assim, mostrar para a gente que está aqui, branco, nos festivais de artes, de cinema, de vídeo, uma realidade potente, né? E eu acho que essa é a grande contribuição do trabalho do vídeo, do Vansan, do Vídeo nas Aldeias, e formar hoje essa quantidade de artistas indígenas incríveis brasileiros. Uhum. Né? Tem participado do Vídeo Brasil vários artistas indígenas, todos eles passaram por essa experiência. Isso é lindo, é um trabalho de uma extrema potência, e para o Vídeo Brasil é maravilhoso ter alguns desses trabalhos no acervo, resultado das aplicações que o próprio Vansan fez e, hoje em dia, dos próprios artistas indígenas. São trabalhos extremamente poderosos, assim. É bacana. Né? É preciso dizer que os índios, nessa época, viviam um apartheid. O Brasil era muito distante, né? Eu tive o privilégio na vida de ir com 16 anos para um grupo isolado no sul do Pará. Isso, evidentemente, marcou minha vida e abriu o caminho da minha vida, não é? Mas o Brasil era muito distante, né? As pessoas... Você trabalha com índios, não era nem... Você mexe com os índios, era assim... Então, realmente, a realidade indígena só chegava através de reportagens de televisão, sempre numa visão externa, né? Então, era uma coisa muito nova, né? Esse acesso à realidade indígena dessa forma. O Lévi-Strauss escreveu um comentário sobre um filme que os índios fizeram, os índios Panará, né? Ele disse: eu me sinto transportado para aquela realidade, né? Ele realmente pirou, né? Depois a gente mandou uma coleção para ele, ele escreveu outra carta, assim, siderado, assim, pela... Enfim. E isso virou um movimento que hoje, né, aqueles que a gente não formou, como tem cineastas indígenas muito ativos agora, o Alberto agora faz Guarani, ele faz um longa por ano, não é? E ele não passou lá pelo Vídeo nas Aldeias, mas ele viu os filmes. E ele comentou comigo, falei: puxa, quando eu vi o filme dos Parentes, eu falei: é possível fazer, é só fazer. E aí ele começou a fazer, não é? Então, aqueles que não passaram pela gente se inspiraram, né? Viram: os Parentes estão fazendo aí, dá para a gente fazer, vamos nessa, não é? E ultimamente, quer dizer, eles estão aí produzindo, e aí eu comecei a fazer os meus longas, né, meio, né, um balanço dessa trajetória, e comecei a realmente, a partir da Bienal, quando a gente foi chamado a fazer uma instalação lá, olhar, porque a gente só olhava para frente, né?
e olhar para o acervo, falei, caramba, tem coisa aqui, viu? E aí a gente começou a realmente se preocupar com o acervo, e até hoje a gente não tem bem uma solução, né, para quem vai ficar, aonde vai ficar, e o mais importante é que esse acervo permaneça acessível a cada um desses povos, porque esses registros são históricos, não é? E são da maior importância para eles, né? E, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo um programa de devolução de acervo, né? Muita coisa tem mais de 30 anos, então já se passaram 2 gerações, não é? E sempre que há uma demanda, não é? Que mais cedo ou mais tarde essa demanda vem, não é? A devolução desses, não dos filmes, os filmes eles, né? Do material bruto. Claro que a devolução foi imediata, foi depois, ao longo dos anos e tal, não é? Mas uma devolução mais radical de todo o bruto, né? Porque eles não se interessam pelo filme, eles querem ver as pessoas, querem ver muito mais, né? Quer dizer, se a gente aproveita 5% de uma filmagem, numa montagem de um filme, quer dizer, tem 95% lá que são super interessantes para eles, não é? E então a gente começou enquanto a gente não sabe aonde vai parar esse acervo, né? De um processo de devolução desse, e é uma coisa realmente fascinante, né? No caso dos Gavião, por exemplo, o filme é uma devolução, né? Porque o material ele já tem bruto e tal, mas reconstituir a vida de um grande líder, não é? Que foi para o fundo do poço, quer dizer, acreditou que o mundo Gavião tinha acabado, não é? E até os poucos familiares que ele tinha ali com eles falavam, vai, esparrama aí, vai viver com os brancos aí, porque o nosso mundo acabou, né? E como ele conseguiu se reerguer e virar um batalhador, né, da resistência cultural, não é? E toda aquela nova geração, adolescente, ou até um pouco mais velhos, para quem o capitão era um chato, sempre cobrando, vocês não participam, vocês não falam mais a língua, nós perdemos a língua, não sei o quê, enfim. Quando eles descobriram a dimensão desse líder, né, foi assustador para eles. Foi um tapa na cara da gente, né? Então, no caso deles, o filme foi uma grande revelação, né? A gente conseguiu, na narrativa dele, antes do contato, né, e depois a nossa parceria, inclusive um intercâmbio com os Craô e tudo, que era para ele um modelo, né, de povos que tinham conservado sua língua, faziam suas festas, tudo que ele sonhou e estava realmente reconstruindo uma memória perdida, não é? Eu tive agora no Norte de Mato Grosso, né? E para voltar a falar da Festa da Moça, onde eu filmei a Festa da Moça, né? Que acabou numa furação coletiva de narizes e beiços, não é? E fui encontrar todos aqueles jovens que participaram daquela cerimônia de furação que nunca mais aconteceu, né? E todos eles senhores como eu, não é? Assistindo aquele momento que foi um momento certamente marcante na vida deles,
tomados por uma euforia, assim, uma alegria, né? E cheio de planos, não, vamos retomar e tal, não sei o quê, né? Aquele entusiasmo maravilhoso. E a grande surpresa, hoje, quer dizer, todas as novas gerações são bilíngues, né? E assistindo ao material bruto, né? Ficavam traduzindo, o capitão está dizendo não sei o quê, está falando da história da festa da moça, não, ele está contando a retomada do território, ele está e já copiando o material para levar. Eu falei, puxa, mas tem tanto material, tanta coisa interessante. E quando a gente viu revelado ali naquela projeção, naquelas projeções, e eu falei, gente, nós vamos remontar a festa da moça, agora na voz e na narração do capitão Pedro, que foi assassinado por jovens que queriam vender madeira, ele não queria que derrubasse a mata, né? E ele foi assassinado por um genro, né? E foi uma morte, foi uma grande perda, foi realmente um grande trauma para o povo, não é? E, ao assistir, o velho pajé, que era novo naquela época, disse por alguns momentos o capitão voltou a estar entre nós, né? Foi uma coisa linda, né? E eles reviveram esse trauma, não é? E tem um índio Mamãe-Dê que vem agora em janeiro lá para o escritório e vai traduzir tudo, e a gente vai remontar, né, como deveria ser, né, como foram os outros filmes depois, né, esse primeiro filme da Festa da Moça, na narração de um grande chefe, né, e estou muito entusiasmado com essa remontagem. Genial. Vincent, uma coisa que eu fico curiosa, porque esse é o drama também do Vídeo Brasil, de certa forma, de quem tem acervo de vídeo que começa lá na década de 80, a gente, vídeo tem uma vantagem extraordinária de ser uma mídia ágil, de comunicação, fácil, diferente. Se fosse cinema, seria tudo muito mais difícil, né, pela portabilidade. Mas tem um drama do vídeo, que é a mudança de tecnologia, a mudança de suporte, pensando em termos de acervo, né? Então, eu imagino que o grosso desse material, claro, sobretudo década de 90, 80, 90, tudo VHS, depois o Matic. Então, esse bruto que você está disponibilizando agora para as comunidades, devolvendo para eles, você está devolvendo ele em VHS ou Matic, ou você digitalizou tudo? Porque essa é uma saga absoluta, digitalizar essa quantidade imensa de material, que é o bruto, para devolver, porque, senão, também, para ele, seria um grande mico. Né? Claro. A gente já conseguiu digitalizar 1.800 horas, tem mais 2.000 para fazer, não é? Mas a gente devolve em microchip para celular, de 2 chips, de pendrive, de HDzinho. Isso é maravilhoso. Não é? Das várias formas possíveis. Todo mundo tem sua Smart TV e tal. São outros tempos, não é? Mas eu estimo que a gente tenha umas 8.000 horas, né? Entre analógico, digital nativo, enfim, a gente continua filmando. A gente está fazendo uma série de 5 capítulos sobre devoluções, né? Com os primeiros povos com os quais a gente trabalhou, não é? Então, que é Nambiquara, Gavião, Nauê, no Mato Grosso. Puxa, agora eu me esqueci dos outros. Enfim.
é mais do que a demonstração que esses arquivos têm uma extrema importância para eles, né? E o meu sonho sempre foi, será que não vai ter uma instituição indígena capaz de guardar isso? Mas o Brasil é um país tão colonial, né, que até hoje o Estado não financia nenhuma instituição autônoma, como seria a obrigação do Estado brasileiro, né, em vez de ficar disputando território e outras coisas mais, não é? Então, é meio desesperador, né? Mas a cada devolução que a gente faz, só vem a confirmar a importância que tem esse material para as novas gerações, não é? Às vezes tem até... a devolução sempre tem duas faces, né? Um momento de tristeza, de saudades, né? Mas também é um momento de virada de chave. No fundo, pô, eu revi meu marido, uma velhinha me dizendo, puxa, me deu saudade dele, ele caçava para mim e tal, mas faz tanto tempo que ele já virou espírito. E eu falei, amanhã vai ter mais, você quer ver? Não, quero ver mais. Não é? Então, tem esse componente, né? Tem o componente lá da extrema ponta da juventude, que, às vezes, nem... Mas quem são esses caras? Pô, mas somos nós. Né? Aparece lá o Zenauenê com estojo peniano, né? E os jovens falam, puxa, mas quem são esses caras? E os velhos falam, não, mas somos nós. Aí tem jovem dizendo, puxa, mas que feio. Como que feio? Não é? Então, tem toda essa gama de perspectivas, de entendimento, de descoberta. Não é? Então, o desafio dessa utopia de ter um acervo numa instituição que tem essa abertura e que mantenha essa ligação, né, com cada um, e são 62 povos que estão ali retratados, uns mais, outros menos, não é? Enfim, enquanto isso, vai ficar lá, enquanto a gente aguentar. E conservar arquivos digitais é mais difícil e mais caro do que as fitas VHS de 86, 87 estão lá, impecáveis. Né? Na próxima virada tecnológica, nós já passamos pelo FireWire, fomos para o USB3, na próxima já estamos lascados, porque aí vai ter que ter um belo investimento em HDs e tudo mais. Né? É um grande desafio. Enfim. O que você acha de abrir o acesso de parte desse material na internet, no YouTube? Tem alguns filmes que já estão... Você acha que isso... Olha, tem tudo. Acho que a série do Vida nas Aldeias é a série mais pirateada que tem aí. E estão aí na internet e tal. Mas é a questão estou falando do material bruto, né, que não são os filmes. Aí vai caber a eles decidirem para quem eles querem mostrar, para quem eles não querem mostrar. Não é pegar e jogar na internet. Primeiro, que não tem nem espaço, né, para você jogar 2.000 horas de material. Não é? E eu acho que isso vai ser uma decisão que vai caber a eles, né? Gente, eu queria agradecer muito o Vincent e abrir, sim, para possíveis perguntas, comentários. Oi. Boa noite, parabéns pelo seu trabalho, encantador, muito bonito, eu não conhecia.
Eu queria saber um pouco mais desse processo da apresentação pós-filmagem, né? Como que ele foi pensado, né? E o que ele trazia? Vocês filmavam esse momento? Né? Aquela coisa desses vários diálogos. Olha, as projeções sempre foram muito animadas. As primeiras eu não entendia o que eles diziam, né? Mas que era animado, né? E repercutia nas sequências, né? Às vezes, no mesmo ritual, não é? O fato de estar se enxergando, né, obrigou-os a mais rigor, né, nos enfeites, na realização da festa. Era um estímulo, assim, e depois se assistir, né? Quando houve, na Festa da Moça, eu filmei a furação de beiço e de nariz, foi extremamente cansativo. Filmei 2, 3, dei uma parada e o chefe logo me deu uma cutucada e falou: não, você vai ter que filmar todos, que todo mundo quer se ver, não é? Então, de qualquer maneira, o acervo, é importante que se diga, não é um acervo de filmagens para um filme, né? Então, eles não têm um recorte direcionado, né? Então, você está fazendo um filme, não, mas isso aí já deu, porque eu quero, né? Não, eram sempre registros extensos, né, no sentido de construir uma memória, né, de sequências de cantos, de coreografias, não é, de narrativas, não é? Então, é um acervo que tem essa característica, não é um recortezinho de um enfoque, de uma narrativa, de um filme que você vai fazer, né? Eram registros mesmo de memória. Sempre foi filmado assim, não é? E isso que faz o valor para eles, não é? E, por exemplo, a gente devolveu para o Zinão Enê, através de um programa do Rumos, não é? E há muitos anos eles estavam, quando morreram os velhos chefes de cerimonial e que a nova geração teve que assumir, né, eles sabiam que tinham vários buracos na narrativa dos cantos, né? E eles ficavam pensando: a gente tem que ir lá, a gente quer ver esse material, porque talvez tenha lá alguns cantos que a gente perdeu, né? E quando a gente conseguiu o financiamento, né, como era um acervo muito grande, era 300 e tantas horas, né, de material, foi uma devolução mais assim consistente, no sentido de fazer uma oficina, levar equipamentos para eles continuarem filmando, para eles aprenderem a manejar o acervo, não é? E computador, HDs, enfim, uma coisa. E, de fato, eles encontraram várias músicas que eles tinham perdido, né? E ficaram muito contentes, não é? E, enfim, para cada caso é um caso, né? E esse filme é incrível, e a devolução dos cantos é um outro acontecimento, né? Vocês projetaram essas imagens e teve uma reencenação também dos rituais com esses cantos tradicionais? Não, porque os rituais continuam, né? Continuam em plena forma. Tinham umas lacunas, né? Que algumas foram preenchidas, provavelmente outras não, não é? Mas os rituais estão cada vez mais espetaculares, porque hoje são mais de 1.000 e tantas pessoas, né?
mas foi a primeira grande plateia de mais de 1.000 pessoas que a gente teve na aldeia. Foi assim, onde passou uns dias lá, não é? Sim, as imagens são incríveis, né? A maior plateia do Vida nas Aldeias. Agora a gente tem outras de 1.000, lá no Gavião também, foi uma mega projeção, uma tela alugada, digital, de 4 metros por não sei quanto. Enfim, foi devoluções espetaculares, né? E emocionantes, muita choradeira, muita emoção, não é? E é realmente apaixonante, né? Então, esse acervo tem que ficar na mão deles, né? É quase uma utopia, né? Mas, enfim, vamos ver se a gente chega lá e se a tecnologia nos ajuda, né? Se a gente puder botar isso tudo numa nuvem e uma chave para cada povo acessar e fazer dos seus acervos o que bem entender. É um desafio, né? Porque já é difícil para a gente na cidade manter, né? Então eles terem acesso a um lugar que tem uma tecnologia que que esteja sempre sendo renovada, né? Mas eles se renovam rapidamente. Sim. Mas tudo mas é incrível que as pessoas não tenham isso como norma, como obrigação moral, ética, né? Outro dia estava falando com a Olinda Tupinambá, que é uma jovem cineasta super original, né? Quando a gente fez a retomada dos Pataxó Ran, tem um francês que apareceu lá e filmou esses momentos tão importantes, mas o cara foi embora, nunca mais a gente viu. Eu falei, puxa vida, mas esse material deve estar engavetado não sei aonde, entra no esquema capitalista proprietário, né? Que é terrível. Eu conheço uma cineasta aborígene, que o pai dela foi um dos fundadores do movimento aborígene, e ela pagava à rede de televisão $1.000 para comprar por minuto, e mais a taxa que ela tinha que pagar para assistir as imagens do pai dela, né? Então, tudo entra numa esfera proprietária capitalista, né, que fere qualquer ética, não é, de respeito. Afinal de contas, quem teve experiência de ir para uma aldeia filmar, não é um momento, né? E os índios são super colaborativos, investem, gostam, né? Mas isso é muito pouco. As pessoas têm pouca noção, né, dessa dimensão, né, desse respeito com o outro, não é? E isso se repete assim, né? E no meu sonho, na minha utopia, né, se a gente conseguisse criar realmente um centro da memória dos povos originários brasileiros, quantas produtoras não poderiam aportar imagens engavetadas, sequestradas nas produtoras, e que não tem, no fundo, nenhuma utilidade, né, quando devolvido a eles o acesso, né? Isso pode ter uma importância enorme, né? É um pouco isso que eu fico, você entende? Que eu fico abismado, né? E eu fico tentando viabilizar, né? Essa questão do acervo é uma questão séria, né? E difícil, né? E eu acho também a questão da viabilização também, né, Vincent? Porque para você ir para lá gravar e ter a liberdade de poder
depois ceder o material, de que esse material não fique proprietário de uma emissora, né? Isso também é complicado, né? Tem que pensar nas duas pontas, né? Sim, mas as imagens são deles. Não é só dois lados assim, né? Eles estão retratados ali. Então é um direito especial. Desculpe, que não vai ferir o direito comercial de ninguém, né? E é só uma questão de respeito e de consideração, né? Não vai afetar nenhum. Vídeos como Corumbiara, Martírio, para mim, são tão importantes que eu não posso monetarizar um negócio desse, entende? É difícil. Por isso que a gente não sai do buraco, mas felizes, né? Em ser pirateados. Não, eu concordo plenamente. Tanto que eu acho que quem vai documentar, vai para uma aldeia, vai registrar, tem que cuidar com que dinheiro vai, porque, né, para cuidar que tipo de acordo pode fazer, né, para que não passe por cima mesmo, né. Eu queria fazer uma pergunta que eu fico imaginando, porque são corpos diferentes, né, que se colocam no mundo diferentes, né. Então, quando você foi para mais de 60 povos, né, que você teve contato, muito no início, né, do contato com os brancos, e eles com uma câmera, tem alguma coisa que tenha te chamado a atenção, assim, entre diferenças entre os povos, nesse olhar com a câmera, alguma coisa que você lembre desses primeiros momentos que você tenha te chamado a atenção, assim? Sei lá, tem muitas coisas, né? É muito particular a trajetória e os interesses de cada um, né? A relação com a imagem também é uma coisa, em princípio, cheia de tabus, né? Que a palavra imagem está associada a espírito, a alma, é uma coisa, não é? Mas que também é uma coisa que vai evoluindo, né? Vai mudando, né? Um amigo meu que trabalha lá nos Yanomami diz que é claro que o povo onde a Cláudia Andujá trabalhou e tal, esse tabu foi rompido, né? Pela importância que a imagem teve na divulgação da existência, né, do drama Yanomami, não é? Mas em outros lugares eles querem que recorte o negativo e queime o negativo, né? Tem que apagar essa imagem, né? É a versão mais radical que eu já vi, né? Mas tem aldeias que é assim, né? É preciso apagar a imagem. Esse é o desespero de um fotógrafo. Então, vai essa questão da imagem, não é? Por exemplo, os WEMP, durante a expedição do Espírito da TV, em muitas projeções, né, eles usavam aquele colar que é um espelho, e se pintavam de urucum. E que depois que eu fiquei sabendo que aquele espelho é para rebater mal olhado e o urucum é para proteger, né? Mas eles foram se acostumando com a imagem. Às vezes dava um problema de cabo e perdia a cor e ficava em branco e preto, né? Problemas técnicos. Aí eles começaram a interpretar que quando dava problema em branco e preto, essa que era perigosa, né? O colorido, tudo. Enfim, foram interpretando aquilo de várias maneiras, não é? E também o desejo de ter, não é? E também o espaço de tempo, né? Para poder ver pessoas que já foram, né?
também faz diferença. Se faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, se faz 20, 30 anos. Não é? Os Enauenê, por exemplo, agora assistem tranquilamente o primeiro filme que a Virgínia, minha companheira, fez em 90 e tantos. Não é? Hoje eles assistem tranquilamente. Antigamente era só numa casinha de apoio que tinha na cidade, lá eles iam lá e assistiam lá, né? Que, na certeza que não tinha nenhum parente próximo ali que fosse se afetar com aquilo, né? Diga, Rita. De jogar na internet, né? Que é um pouco isso, assim, né? Um pouco encarado também o que é dos indígenas é público, né? Pode ser para todo mundo, assim, né? Porque é um patrimônio. Não, pelo sei amor lá, de Deus, né? não, assim, mas é uma reflexão, né? Que a gente faz também, né? Por isso, porque as imagens também carregam tabus, as imagens também na transmissão do conhecimento, né? No caso do Enauenê tem a coisa dos cantos. Mas os velhos também criticam esse jeito de aprender que a tecnologia facilita, que é gravar e depois ter acesso, porque quebra um pouco a relação de aprendiz, né, de discípulo e mestre. Então, também tem muitas outras regras, né, e éticas próprias para se lidar com essas imagens, né? Por isso que Vincent fala também cabe a eles decidir, né? Porque se você simplesmente torna tudo isso público indiscriminadamente, tem outras lógicas que deveriam reger esse acesso. Não, né? é um debate. Eu nunca pensaria no material bruto, mas nos 70 filmes já fechados, editados, que é um debate que tem também no mundo da arte, se até no Vídeo Brasil, enfim, se seria uma opção, mas é impossível por conta dos, enfim, são obras com direitos. Aí vai ter que debater com cada autor. Sim. Mas o material bruto, com certeza, não, assim, é a memória que tem que ser elaborada por cada tradição. São tradições. Por exemplo, toda vez que a gente vai para os Enauenê, os meninos nas suas caminhonetes estão ouvindo lá a música sem parar e tal, e o velho fala: puxa, mas essa música ela mexe com os tais espíritos, não é uma coisa descolada, né? E eles ficam ouvindo aquilo no carro e pode estar afetando alguém aqui, você entende? Sim. Quando se grava todos os cantos lá dos Coicuro, por exemplo, tem a regra que quem ensina, né, o aprendiz dos cantos, ele vai pagar por isso, né, por essa aprendizagem. São revelações, né? Essas revelações. Então, não é, até internamente, não é assim, né, tem suas regras, né, de compartilhamento. Inclusive de uso. acesso, imagino. Sim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Eu acho que a gente tem uma última pergunta do Fábio. Tá bom. Então, estou aqui. Eu acho que o trabalho que vocês desenvolveram, né, no vídeo nas aldeias, ele tem um princípio ético que é muito distinto, né, tanto da antropologia, muitas vezes, ou do mundo da arte, digamos assim, que tem a ver com o que você falou do sequestro, né, de pessoas que vão lá, filmam e depois ficam com essas imagens, não devolvem, etc. Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu vejo no vídeo das aldeias essa grandeza da Cláudia, por exemplo, também, que é de trabalhar com os indígenas, de trabalhar com, né, ou seja, é uma parceria de verdade, não é algo que se distingue, e isso é uma particularidade muito especial dentro de vocês, porque é muito raro esse tipo de relação ética, né, e de valorização, né, do pensamento deles também, né? Eu acho que isso é algo original e que é de vocês, né? Queria que você falasse um pouco sobre como que esses princípios se constituíram.
Olha, a convivência com os povos indígenas é uma coisa tão especial, né? E tudo que foi filmado foi num pacto de confiança, né? De compartilhamento mesmo, mas numa relação de confiança, né? De amizade, que isso não só, eu não estou só falando de filmagem, né? De compromisso, de engajamento com outras lutas, não é? Qualquer um que tenha uma vivência real com os povos assimila isso, né? Porque é um tipo de relação muito forte, não é? E toda essa ética está implicada ali, não é? E o compromisso com isso é uma coisa, diria, sagrada, não é? Então, vocês são guardiões de toda essa... eu considero que o acervo do Vídeo nas Aldeias é deles. A gente passa, né? E a gente é o guardião, sim, temporário disso aí, né? Espero que a gente ache soluções, né? Monetárias e tecnológicas, né? Indígenas, isso não possa ser aí uma abertura para essa mudança, de criar um instituto, por exemplo, Vídeo nas Aldeias, de acesso a esse patrimônio extraordinário para pesquisa, para... eu acho que tudo é muito frágil ainda, né? As coisas estão se construindo, né? Claro. E é um momento... quer dizer, que tem grandes prioridades ainda, né? Quer dizer, se por um lado você teve o Ministério dos Povos Indígenas, né? Finalmente conseguiram botar uma indígena na diretoria do Museu do Índio, que nunca foi do índio, né? Que tem uma tradição, né? Tudo isso é um caminho, um aprendizado, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem o Congresso Nacional enfrentando o Supremo que fez vou ser meio grosseiro, a cagada, né? Quem inventou o tal do marco temporal foi o Supremo que inventou essa, né? Numa interpretação completamente inconstitucional da Constituição, né? Já diziam na época os juristas, não é? E agora voltou atrás, né? Só que o Congresso não admite, então, vai ter um enfrentamento de poderes aí nessa questão. Quer dizer, se está tendo essa abertura, que é muito frágil, se na próxima eleição virar o jogo, tchau. Né? Então, tem isso por um lado, e tem uma ofensiva cada vez mais forte, a questão do garimpo, né? Que é uma coisa devastadora e incontrolável, né? O Estado brasileiro não tem capacidade de enfrentar isso. Tudo uma grande farsa. Todas essas operações pontuais, vai lá, queima umas máquinas, queima os... No dia seguinte, volta todo mundo. O Exército Brasileiro, que fechou a área de Yanomami, numa atitude de censura, né? Os médicos que foram lá trabalhar tiveram que assinar termos de compromisso de não divulgar as fotos. E o Exército, que é responsável de estar levando cesta básica para aldeias que sequer água potável tem mais, porque foram destruídas pelo garimpo. Quer dizer, o Exército Brasileiro apoia o garimpo, certo? E faz jogo duplo o tempo todo, não é? Custa ao horário nacional uma fortuna em diárias e oficiais e não sei o quê, né?
E são todas atitudes pontuais que não levam a nada, não é? E que estão devastando muitas áreas. É uma velocidade. Então, quer dizer, você tem um ministério e tal, não sei o quê, mas a ofensiva contra os territórios indígenas, quer dizer, é crescente, né? É uma pressão incontrolável também, né? É a nossa Palestina. O Guarani Kaiowá é a nossa faixa de Gaza, né? É terrível, mas é tão real, né? Quando eu fiz Martírio, todo mundo, tal, Martírio, tá o negócio, tal, mas é ali, na esquina, no Mato Grosso do Sul, há 40 anos, 50 anos que rola. E a gente não consegue domesticar esse país. Com essas tecnologias da imagem, a gente ainda não tem acesso ao que acontece embaixo dos olhos. A gente tem no meu WhatsApp, já ao vivo, às vezes, os caras estão atirando ali, está passando ali eu estou recebendo a imagem do tiroteio, tal, a tecnologia está aí, mas a censura continua. Não é? A cooptação das polícias, enfim, tudo mais, né? Boa noite. Meu nome é Walter. Eu recentemente trabalhei num longa em que atores indígenas e não atores indígenas de 3 etnias foram trazidos para o mesmo lugar, e eu participei de uma semana de preparação com esses atores. E foi muito interessante entender como a representação e o conceito de atuação, o que a gente tenta passar e o que eles veem, e nesse jogo. E eu fiquei curioso para saber, nas suas oficinas, no começo, como você foi, ou se desenvolveu um método, ou o que dava certo, o que dava errado. Porque eu imagino também a recepção do fazer cinema. Não é só ensinar a ligar a câmera, mas tem uma cultura do cinematográfico também. É mais um documentário, é uma atuação, é ficcionalizar um pouco. Eu queria entender essa perspectiva das oficinas que você dava no início. As oficinas são abertas, né? Então, tem povo que se interessa por ficção, né? A gente trabalha muito com o cinema direto, documentário. Eu acho que é uma boa escola para começar, né? E depois, né? Então, pessoas que passaram, o Tacumã, por exemplo, passou alguns anos com a gente, depois foi fazer a escola do Darcy Ribeiro, depois foi para Londres fazer não sei o quê, enfim, cada um foi fazendo sua trajetória, né? E cada um, quer dizer, o Alberto Guarani, por exemplo, é o acesso à sabedoria religiosa do seu povo. Fazer cinema para ele é essa entrada, não é, que ele persegue, não é? Enfim, então tem de tudo, né? Até de animação, não é? Mas e hoje em dia, então, quer dizer, a gente, desde o final do governo Dilma, que a gente propôs uma política pública, inclusive a gente foi consultado pela Ancine, que pediu para a gente formular uma política pública para o cinema indígena. Aí, quando foi aprovado, publicado, aí teve o golpe, tal, o dinheiro sumiu. E agora, com esse novo governo, a gente tentou de novo. E nem foi por iniciativa nossa. Foi o cara da Ancine, de novo, que foi lá na Secretaria do Audiovisual e falou, bom, se o Ancine é para financiar a indústria cinematográfica, a Secretaria do Audiovisual está encarregada de fazer uma política pública de subsídio desses outros cinemas, não é? E a gente entrou num debate aí, mas ninguém está afim de nada. Ninguém está afim de nada. Essa que é a verdade. Fazendo cena num momento em que, no governo
no auge do Ministério da Cultura, quer dizer, teve 1 bilhão para a cultura, né? Hoje tem 6 bilhões para a cultura. Então, tem dinheiro saindo pelo ladrão, certo? Desculpa a expressão. Mas, enfim, não é falta de dinheiro, é falta de cabeça para conduzir as coisas, né? Então, se solta editais que destinado a um público que você não conhece. Então, não se encaixa, não é? E está muito difícil, muito... Bom, uma reconstrução de um ministério que foi apagado, né? E ainda está no começo, mas está difícil. Bom, Vincent, muitíssimo obrigada. Foi muito especial conversar com você, te ouvir. Obrigada a todo mundo. Queria agradecer a equipe do SESC, a produção do Vídeo Brasil. Obrigado a todos.